Então, uma questão muito perguntada sobre o Roacutan é a questão de transtorno de humor e depressão. Pode ou não causar? O que acontece, gente? Isso aqui é o seguinte, a gente primeiro tem que entender medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências, ela tem três pés, tem um tripé. Um tripé que é o mais conhecido, mais citado, e tem gente que acha que é só isso, é a literatura médica. O que a literatura médica fala? Artigos, né? Segundo, a experiência do médico. Então, esse muito desconsiderado, a experiência do médico no dia a dia, isso equivale a um relato de caso ou a relato de série de casos. Então, a experiência do médico tem valor e é parte da medicina baseada em evidências. E a terceira, que é bem desconsiderada, é a experiência do paciente. O que o paciente relata, etc., também é parte da medicina baseada em evidências. Então, a maioria das pessoas que falam, mas medicina baseada em evidências, não tem artigo sobre isso. Medicina baseada em evidências não é só isso. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso aí melhor, mas o importante é o seguinte. Então, nessa questão de depressão, a literatura em si, e inclusive estudos robustos, meta-análises robustas, teve uma notícia recente de uma meta-análise com 1 milhão de pacientes, falou que não tem nada a ver, que não provoca depressão, que não provoca alteração do humor. Porém, no tripé, experiência do médico e experiência do paciente, eu tenho muitos casos que eu vejo de pacientes que relatam de todo tipo de intensidade de alteração do humor. Eu tenho desde adolescentes que falam, a mãe conta que ficou mais irritadíssimo, mais irritado, que irritação já é um sinal de queda do humor. Então, quando o humor está baixo, quando o seu humor está mais fraco, quando você não está sentindo muito prazer com as coisas, você fica uma pessoa mais irritadiça. O que move a gente para frente é prazer, é a sensação de gratificação, né? Então você começa a ficar mais irritado, isso aí já é um indício que pode estar começando uma melancolia ou uma depressão leve. As mães questionam às vezes que os filhos mudaram, e eu conduzo a conversa de uma maneira bem prática, sabe? Então a mãe tem tranquilidade de falar, olha, meu filho começou a ficar assim, eu converso, deduzo, mas ele não teve assim outras vezes, não é alguma outra coisa, não é alguma coisa que chateou só e não é a depressão. Ela fala, não, doutor, ele ficou diferente, mudou o estado, assim, em 2 semanas começou a tomar um remédio e mudou. Isso pode acontecer. Eu já tive paciente uma vez que eu estava até comentando com ela isso, que eu falei que eu acho que tem, eu vejo que tem, eu não tenho dúvida, mas tem pacientes que pode provocar transtorno de humor, sim. Mas uma vez eu estava justamente discutindo com colegas num fórum online, e logo depois eu atendi uma paciente que já tinha usado o Roacutan comigo. Aí eu falei com ela que eu lembrava dela ter queixado isso, né, que dá uma melancolia nela. Eu falei com ela, fulana, você acredita que os médicos batem o pé, os dermatologistas e dermatologistas bons batem o pé que não provoca depressão, que não tem isso? Aí ela falou comigo, doutor, quando eu tomei esse remédio eu chorava quase todo dia, eu parei, eu só continuei porque eu precisava muito, eu queria melhorar e dava para segurar, mas eu chorava quase todo dia. Então no tripé, experiência do médico e experiência do paciente, tem muita coisa. Sobre a questão aí, as pessoas falam, tá, mas a experiência do paciente, a experiência do médico tá na medicina baseada em evidências, mas não tem a qualidade da evidência, que é uma literatura bem feita, robusta. Com certeza. Quem bate o martelo na medicina baseada em evidências, quem fala o relato mais fidedigno, é a literatura mesmo. Porém, a gente tem que lembrar que enquanto relato de paciente, relato do médico são muito pouco movidos por interesses financeiros, a literatura tem um interesse, um financiamento enorme na questão de montar os estudos, fazer os estudos. Toda a literatura, todo artigo, meta-análise, envolveu uma soma de dinheiro enorme e ego também, muito pesquisador querendo defender o que ele acha, etc. Então tem muita contaminação por viés financeiro. Não que vão estar errados, não que não seja uma boa ferramenta, mas a gente não pode idolatrar demais, porque ali podem ter riscos. Eu já participei de pesquisa na época da residência, que era assim, o chefe do departamento queria que saísse um artigo a qualquer custo, manda para o mestrando, que é um médico que já está formado tudo, manda o mestrando fazer, o mestrando empurra para o residente, que era a gente, e o residente acaba pondo na mão do interno, que é um aluno de medicina com pouco conhecimento para aquilo, para tocar a questão do estudo, entrevistar paciente, fazer as coisas. É o empurra que no final das contas passa informação enviesada sim. Então tem muito interesse envolvido em artigos, essas coisas assim. Dessa maneira, a questão de avaliar se o Roacutan pode ou não causar depressão, eu acho que tem que ser vista com muito cuidado, muita ressalva. Inclusive eu já falei também de psiquiatras, né? Você conversa com os psiquiatras falam, não, eu tive paciente que abriu o quadro depressivo depois de começar a usar Roacutan, abriu depressão psicótica e nunca tinha tido nada antes, com o remédio começou. Um artigo que eu gosto de citar muito é um artigo que eu achei uma vez sobre de medicina forense, ou seja, de medicina legal, uma medicina sem interesse financeiro de laboratório. Esse artigo, uma vez, ele listou as 5 top drogas, 5 top drogas, as 5 drogas principais encontradas em cenas de suicídio, relacionadas a pessoas que suicidaram. O Roacutan e o isotretinoína era uma delas. O fabricante do Roacutan sempre financiou sociedades de dermatologia mundo afora. Isso não é o fim do mundo, são parcerias.
Só que é claro que essas sociedades, esses estudos, é muito difícil um estudo dizer o que o dinheiro que pagou ele não quer. Né? Deu um resultado que é contra o remédio, os pesquisadores, todo mundo tende a negar, porque assim, senão a torneira de dinheiro seca. E esse artigo de medicina forense achou uma coisa interessante. Ele achou a droga como uma das 5 principais encontradas em cenas de suicídio, que é um dado muito difícil de derrubar. Então, aquela coisa, questiona-se, na minha opinião, minha experiência médica, a experiência que eu tenho de literatura, eu acho que pode provocar depressão, pode provocar suicídio sim, só que é uma droga muito importante, não tem nenhuma em dermatologia que haja igual ela para melhorar a questão de pele oleosa, de acne, de tudo, que são questões que atrapalham muito a vida das pessoas. Então dá para usar, só que tem que ter um bom acompanhamento com um bom dermatologista, e a gente sabe que se suspender é reversível, então dá para suspender e parar o tratamento e deixar e fluir. Já aconteceu o caso de eu ter paciente que estava meio melancólico, suspendi, aí 15 dias depois, um mês depois, falei, vamos retomar devagar? Retomou, falou, doutor, tá normal. Foi uma fase, deu um baque assim, parece que eu adaptei. E começou a tomar, voltou de novo. Assim como teve outros que não deu para retomar, ou a depressão foi muito grave, eu desisti de usar ele. Passei medicamento que hoje é a segunda linha, que é antibiótico, mas que antigamente funcionava muito bem. Então, assim, tem maneiras de lidar com isso. Não é um medicamento que não é o caso de suspender, de não passar por causa disso, mas tem que ficar atento. E é claro, adolescente, adulto já com um humor meio estranho, alguma coisa assim, ou passar com muito cuidado ou de preferência evitar usar.